Bom dia a todos, o meu nome é João Pedro, sou da Almada, tenho 17 anos e acabei este ano o 12º ano. Tive que fazer um trabalho de Química, como a minha setora pediu. Ela está aqui presente, mas eu não vou-vos dizer onde ela está porque está envergonhada. O que eu tenho a falar sobre o meu trabalho de grafeno. Os meus colegas, não é, quiseram fazer trabalhos sobre a área da Química, mas, por exemplo, sobre biomateriais, impressões digitais e coisas desse género. Fizeram todos PowerPoints e apresentaram slides e coisas desse género. Pronto, isso. E eu fiquei tipo, não vou fazer PowerPoint porque já todos viram PowerPoints e vai ser a mesma coisa e não vão captar a ideia. Por isso, eu estava em casa no fim de semana, no último fim de semana antes de apresentar o trabalho, e pensei, eu já tenho a informação toda resumida, por isso vou fazer um trabalho de vídeo. Vou começar a desenhar, vou gravar a voz por cima e vou sobrepor as duas coisas e tentar fazer uma coisa engraçada. Eu ainda pensei, isto está a ficar feio, já comecei a montar o áudio e o vídeo e começou a ficar... Pronto, eu não tinha bem noção porque aquilo era difícil de ver o aspecto total. Mas fui tentando, fui fazendo o trabalho, fui finalizando e assim que fiz o exportar final, ou seja, assim que o renderizei, gostei do trabalho e pensei, vou mostrá-lo, o pessoal vai gostar, vamos ver. E entretanto, um amigo meu, que é o Ricardo, ele pensou, vais fazer um trabalho de vídeo, que ganda seca, já basta ser de Química e não sei quê, agora vais fazer um vídeo, não, vais-nos matar. Eu, não vou, está engraçado, está fixe, vocês vão gostar. Agora, uma questão em relação ao trabalho. Tinha 18 minutos inicialmente, mas o TED não me deixa apresentá-lo todo, por isso eu reduzi-o para 10 minutos, cortei algumas partes e algumas private jokes, e por isso, pronto, está com 10 minutos. E para não roubar mais tempo, eu deixo-vos agora aqui o trabalho. Espero que gostem. Para esclarecer melhor a definição de grafeno, começaremos por falar nos alótropos. Não, estou a gozar, eu não vou falar assim. Os alótropos são todas as diferentes formas com que determinado átomo se pode arranjar com outros átomos da mesma espécie. O que eu quero dizer são todos os tipos de cristais que existem que se podem formar com determinada espécie de átomos. Como já sabemos, de acordo com os conhecimentos de geologia, todos os minerais possuem uma estrutura cristalina base. Ou seja, são formados por átomos ou íons dispostos ordenadamente numa estrutura a 3 dimensões que se repete inúmeras vezes. O carbono, não escapando desta regra, apresenta estruturas cristalinas diferentes para os chamados diferentes minerais. Dentre eles existe um bastante conhecido chamado diamante. O diamante apresenta uma forma cristalina na qual cada átomo de carbono se encontra ligado a outros 4 átomos de carbono. Esta característica confere-lhe o primeiro lugar no que toca à dureza dos minerais. Para além do diamante, existem muitos outros alótropos do carbono, como o fullereno, os nanotubos de carbono, o negro de fumo e a grafite. O negro de fumo, mais conhecido por fuligem, é produzido pela combustão parcial, em meio com pouco oxigênio, de compostos orgânicos, em especial metano. Serve para engraxar sapatos, dar coloração preta aos pneus e fazer tintas, incluindo as tintas dos tinteiros. O outro alótropo de que irei falar é a grafite. A sua estrutura cristalina resume-se a um monte de folhas de grafeno que se encontram fracamente ligadas entre si. Ou seja, quando, por exemplo, escrevemos a lápis sobre uma folha, estamos a passar alguns milhões de camadas de grafeno para a folha de papel. E essas camadas chamamos de grafite. Mas então o que raio é o grafeno? O grafeno resume-se a uma única camada de átomos de carbono ligados entre si, segundo um padrão hexagonal, como favos de mel. Por assim dizer, cada átomo de grafeno encontra-se ligado a outros 3 átomos iguais, conferindo-lhe características químicas e físicas que falarei mais à frente. Com efeito, a primeira referência ao grafeno deu-se em 1987, apenas para referir e identificar as tais folhas que compõem a grafite. Em 2004, 2 químicos russos, Andrei Geim e Konstantin Novzlov, que trabalhavam na Universidade de Manchester, isolaram pela primeira vez esta molécula em laboratório, o que lhes concedeu o IG Nobel Prize, que é de menos importância que o Prémio Nobel. É conhecido como o Prémio Nobel fraquinho. É conhecido por fazer as pessoas rir primeiro e só depois pensarem sobre o assunto. Basicamente é atribuído a cientistas que tenham feito descobertas aparentemente insignificantes, mas que no fundo têm o seu mérito. Não interessa. Este primeiro isolamento do grafeno resultou de uma experiência bastante básica, vocês todos já ouviram. Utilizando fita cola, fez-se um decalque da superfície de uma placa de grafite, ficando então na tira de fita cola, alguns milhões de camadas de grafeno. Este pedaço de fita cola que contém estas camadas de grafeno é colado com outra tira de fita cola, reduzindo então a quantidade de grafeno existente na primeira fita para metade. Realizando este processo várias vezes, resulta então numa única camada de grafeno isolada em algumas partes de todas as outras.
Desde 2004 até hoje, o grafeno tem sido alvo de muitas investigações e pode ser considerada a melhor descoberta feita desde a descoberta dos plásticos. Pronto, retomando o meu raciocínio, como disse, o grafeno apresenta inúmeras vantagens em relação a muitos outros materiais com capacidades semelhantes. Por ser apenas uma única camada de átomos, é portanto uma molécula bidimensional. Esta pequena espessura da molécula resulta no quê? Na sua leveza, claro. É um material bastante leve, já que tem apenas um átomo de espessura. Mas se tem um átomo de espessura, não será frágil? Por acaso não é frágil como seria de pensar. De facto, o modo como estão organizados os átomos de carbono no espaço conferem à molécula de grafeno uma grande resistência, permitindo a molécula esticar-se até cerca de 30% do seu tamanho em relação à sua forma original. Mas as suas características não acabam aqui. O grafeno tanto é um material excelente para proporcionar estudos na área da condutividade elétrica, como na área da condutividade térmica. Passo a explicar. O modo como os eletrões se comportam no interior do grafeno é bastante útil no estudo das propriedades fundamentais da física. Por assim dizer, o facto de ser feito apenas de átomos de carbono e apresentar uma estrutura cristalina simples torna o sistema perfeito para experiências. Por exemplo, quando se faz passar um sinal elétrico por uma placa de grafeno e existe um campo magnético perpendicular a este, é possível visualizar-se o efeito de Hall, ou seja, os primeiros eletrões que passam pela placa de grafeno sofrem uma deslocação para um dos extremos desta, e em frações de microsegundos preenche toda a extremidade dessa placa, obrigando os restantes eletrões que querem passar na placa a seguirem em frente como se o campo magnético perpendicular à placa não existisse. Oh my God, who the hell cares? Mas pronto, para além de proporcionarem um estudo na área do efeito de Hall, os eletrões que passam pelo grafeno apresentam comportamentos semelhantes a partículas de luz, o que faz com que o grafeno seja então o melhor condutor elétrico que se conhece. A condutividade térmica deste material também é bastante elevada, como já disse, enquanto que a condutividade térmica do cobre, por exemplo, é cerca de 390 watts por metro por Kelvin, a do grafeno é de 5300 watts por metro por Kelvin. Bem, fazendo aqui à parte, o facto de ser melhor condutor térmico que o cobre faz com que este possa ser utilizado no fabrico de, por exemplo, os dissipadores do vosso computador, que são feitos em cobre e ajudam a transferir o calor que está a ser emitido pelos processadores para o exterior, arrefecendo o seu interior. Bem, com estas características todas, é correto afirmar-se que o grafeno é tipo o material mais awesome que alguma vez se descobriu. E vocês agora dizem, tal, ok, é muito bonito, faz isso tudo, mas em que horas é que o grafeno pode alterar a minha vida? A resposta a essas perguntas é quase infinita. Eu estive na internet a pesquisar em sites desde jornais portugueses, empresas americanas como o TED, que fazem talk shows sobre novas descobertas, e ainda alguns sites brasileiros. Nestes tive que ter mais cuidado na informação que ia retirando, porque estava tudo mal escrito e usavam termos que nenhum de nós ouviu sequer. Basicamente, os brasileiros devem ser todos doutorados em físicas quânticas e em como fazer portais do tempo, porque a maneira como as ideias estavam expressas era assustadora. Pronto, mas como estava a dizer, o grafeno terá impacto em pelo menos 90% da nossa vida cotidiana, incluindo na casa de banho. Por ser extremamente leve, resistente e condutor, poderá ser utilizado para fazer ecrãs tão finos como uma folha de papel. Imaginem-se a acordar e terem um género de pulseira muito fininha que mostra a previsão do tempo, a temperatura do quarto, que horas são, lembretes importantes e blá blá blá, tal como o calhau do vosso iPhone hoje em dia faz. A primeira mudança que ele propôs foi a criação de um peso, não muito pesado, claro, no interior do telemóvel capaz de se mover, ou seja, capaz de alterar o centro de massa do telemóvel, obrigando a pessoa a compensar o deslocamento do peso com a própria mão. O cientista afirmou que seria para estabelecer uma maior ligação entre o aparelho e nós, porque seria mais um dos 5 sentidos que passa a focar-se no aparelho. A segunda proposta que ele apresenta é a mudança de volume por parte do telemóvel. Vamos explicar melhor. Imaginem que estão a ir para a faculdade e de repente sentem uma vontade interior de querer começar a ler um memorial de convento que não leram no 12º ano. E descarregam o livro via iBooks, via iBook Store, e começam a lê-lo no vosso iPhone. Não era mais interessante se o telemóvel efetivamente aumentasse o seu tamanho? E por que estou eu a falar destas invenções todas? Porque o grafeno será o material base do mundo da manhã. Estes telemóveis, bem como muitos outros que poderão surgir, terão por base o grafeno, que poderá ser utilizado para fazer a sua própria estrutura fina, os seus componentes eletrónicos e revolucionar os ecrãs touch, como já disse. O grafeno nos ecrãs vai permitir que estes sejam flexíveis, resistentes e bastante mais leves, ao contrário daqueles que hoje temos em casa ou nos nossos próprios bolsos. A nível dos componentes eletrónicos, só darei o exemplo mais evidente que li na internet e pareceu-me mais fácil e melhor de explicar. Os processadores de hoje em dia podem ser comparados segundo vários fatores, entre eles o número de núcleos no seu interior e o seu clock. O número de núcleos é basicamente o número de estruturas base que o processador tem dentro de si. E entendamos que o clock
é a frequência medida em Hz com que o processador processa informação binária, do tipo sim, 1 ou não, 0. Um processador hoje em dia pode atingir os 5 GHz, e com isto não estou a dizer que é o mais potente que se já fabricou, nem o mais fraquinho, mas o que quero dizer é que ele é capaz de efetuar 5.000 decisões entre sims e nãos ao longo de 1 segundo. Um processador feito em grafeno pensa-se que será capaz de efetuar este tipo de decisões com uma frequência de 150 a 500 GHz, ou seja, pelo menos 150.000 operações deste tipo num segundo. Quando estes processadores forem lançados no mercado, já ninguém pode dizer e tal, não joguei bem porque o meu computador é mau e isso e não sei o quê. Porque na realidade a ideia de processador no futuro será um monstro relativamente à ideia de hoje em dia. Bem, já vos falei de processadores, de ecrãs e de novas formas que os telemóveis poderão ter no futuro, mas ainda me falta dizer-vos mais uma evolução nesta área das tecnologias. Esta evolução dar-se-á a nível da produção de energia. O grafeno poderá ser altamente condutor, poderá ser combinado com células fotovoltaicas e assim acumular muito mais energia que aquela que hoje em dia os nossos painéis solares conseguem absorver. Mas mais surpreendente que isto é o facto destas tais células fotovoltaicas serem moldáveis, ou seja, poderão revestir telhados de casas, de prédios ou até mesmo carros. Como acabámos de ver, a tecnologia do amanhã será bastante diferente e muito provavelmente vamos presenciá-la caso não sejamos atropelados por nenhum autocarro da TST assim que saímos da escola. O grafeno, por ser extremamente bom condutor e leve, poderá ser utilizado para realizar componentes biónicos que podem ser inseridos junto a músculos que precisem de auxílio para proporcionar força ao corpo humano. Mas calma, o grafeno não corre o risco de se deformar ou estragar e perder as suas capacidades no interior do corpo? Nem por isso, está visto que o grafeno é bastante resistente à degradação proporcionada pelo corpo humano. O grafeno é de facto o material mais awesome que se descobriu e ironicamente estamos em contacto com ele todos os dias, sempre que escrevemos a lápis. Mas a sua ausência em todas estas áreas que falei levanta-nos uma pergunta. Ok, o grafeno é mesmo awesome, mas porquê é que ainda não há coisas em grafeno hoje em dia como acabei de saber? A resposta é simples. A produção de grafeno à escala industrial está ainda em investigação. Consegue-se produzir grafeno em alguma quantidade, mas em grandes quantidades e puro ainda não se consegue. Uma das maiores produções de grafeno que já se fez foi na América e foi apenas de 1 centímetro cúbico de grafeno puro e custou cerca de $1.000 milhões a ser confeccionado. E vocês agora dizem, quer lá saber se é puro ou não. Produzam e pronto, chega. Era bom que assim fosse, mas o grafeno, quando apresenta impurezas, ou seja, outros átomos na sua rede cristalina, altera completamente e significativamente as suas propriedades físicas para pior. Estamos a viver uma época importante na história da ciência e é uma questão de tempo até que os primeiros protótipos de grafeno sejam lançados no mercado. Espera-se que nos próximos 4 a 5 anos sejam lançados os primeiros telemóveis que incorporem grafeno na sua constituição, mais especificamente a nível dos ecrãs. Caso se confirme esta situação, a tecnologia continuará a crescer a um nível alucinante como se verifica hoje em dia. Para esclarecer melhor a definição de grafeno, começaremos por falar nos alótropos. Não, estou a usar, eu não vou falar assim. Os alótropos são todas as diferentes formas como determinado átomo se pode arranjar com outros. Como viram, esta é a minha definição de grafeno. Vocês já conheciam este material? Levantem a mão quem conhecia. O Zé conhecia, pronto, está bem. Pronto, deixo-vos então para o próximo e espero que tenham gostado.